Gravação iniciada, presidente. Ok, bom dia, colegas. Vamos iniciar nossa sessão de julgamento do dia 4 de agosto de 2020, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni e Sheila Aires Cartacho Gomes. Como suplente, temos o Dr. Tiago, que está substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado, que permanecerá conosco durante todo o período da nossa reunião de julgamento. Nós iniciaremos pelo item 61, os processos da parte da manhã foram antecipados na sessão de ontem à tarde. Então, a gente vai iniciar já pelo item 61. Ele é um item que tem sustentação oral gravada. Quem vai fazer sustentação oral é o patrono Marcelo Vasconcelos Veiga, OAB 416.831, São Paulo. E aí, o processo é de relatoria do Dr. Paulo. Então, com a palavra, o Dr. Paulo, para fazer a leitura do voto. E aí a gente em seguida passa ao vídeo da sustentação oral. Eu vou fazer um resumo do relatório. Esse processo ele trata de omissão de rendimentos recebidos do exterior e esses rendimentos foram apurados a partir de movimentação financeira obtida no contexto de um inquérito policial cujos dados foram compartilhados com a Receita Federal. No curso da ação fiscal, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem desses créditos e não o fez satisfatoriamente. Ele apresentou impugnação que foi rejeitada pelo acórdão de piso. E na impugnação, ele alegou preliminarmente, cumpre esclarecer, que os valores exigidos no auto de infração empírica estão prejudicados em razão da decadência. Conforme preconizado pela súmula 182 do TRF, resta evidente que o presente auto de infração não pode subsistir em face do ilegítimo lançamento fiscal pautado apenas em extratos e depósitos bancários. O auto de infração está maculado de insanável vício de nulidade, à medida que se embasou apenas na existência dos extratos bancários do impugnante para constituir o crédito tributário compatível, sem levar em conta a comprovação da origem dos recursos outrora depositados pelo dependente em conta bancária da qual era beneficiário, restando cristalina a necessidade do seu integral cancelamento. O auto de infração é nulo em razão da superposição de multas, uma vez que foram utilizados critérios equivocados para constituir o débito tributário. A fiscalização valeu-se de procedimento ilegítimo para aplicar as multas de que trata o artigo 44, incisos da Lei 9.430. Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente. Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário, reiterando as teses da impugnação. Esse é o relatório. Eu não estou conseguindo conectar meu VPN, deixa eu só colocar aqui também. Eu estava sem acesso ao voto na pasta T. Consegui. Aí eu vou pedir para todo mundo colocar os microfones no silencioso, porque senão dá problema na sustentação. Aí eu vou passar aqui a sustentação. Senhor presidente da primeira turma ordinária da segunda sessão do CAF, eminente relator Paulo César Macedo Pessoa e demais senhores conselheiros, bom dia a todos.
Em suma, o presente julgamento trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 10ª turma de julgamento da Delegacia da Receita. Pessoal, vocês estão vendo alguma coisa? Só tá o áudio, né? Eu vou continuar passando, tá? Eu não estou ouvindo nem o áudio. Não, eu interrompi o áudio. Eu vou colocar aqui de novo para ver se é um problema, mas de qualquer forma o áudio vocês estão ouvindo, não? Estamos. Tá, eu vou colocar novamente, tá? Senhor presidente da primeira turma ordinária da segunda sessão do CAF, eminente relator Paulo César Macedo Pessoa e demais senhores conselheiros, bom dia a todos. Em suma, o presente julgamento trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 10ª turma de julgamento da Delegacia da Receita de São Paulo, que considerou procedente o lançamento mantendo integralmente o crédito tributário. Ocorre que, nobres julgadores, esse entendimento não merece prevalecer pelas razões recursais expostas do presente recurso. Vejamos. Inicialmente, a recorrente esclarece que não pode se conformar com o conteúdo exarado no julgamento ora impugnado, no sentido de que o direito da fazenda pública para constituir o crédito tributário se extingue após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Esse entendimento, todavia, merece ser rechaçado por esta colenda turma ordinária, tendo em vista que o imposto de renda é tributo sujeito ao regime denominado lançamento por homologação, hipótese na qual o contribuinte tem o dever de calcular e efetuar o recolhimento do tributo, de forma antecipada, sem prévio exame da autoridade competente, nos termos do artigo 150, parágrafos 1º e 4º do CTN. Assim, diante da situação verificada nos autos e da redação da norma acima, o fisco somente poderia homologar o pagamento de forma expressa ou tacitamente. 2. Não homologar o pagamento através de lançamento de ofício das diferenças dos montantes dos tributos, conforme nos termos do artigo 142 do CTN. Em todos esses casos, o prazo para homologação expressa ou tácita, ou para não homologação, no caso de lançamento de ofício, extingue-se em 5 anos após a ocorrência do fato gerador, nos termos do dispositivo já mencionado acima e conforme entendimento fixado pelo STJ, cuja ementa segue transcrita nas razões recursais. Além disso, esse entendimento é compartilhado por essas câmeras do CARF, cujo acórdão também seguem transcritos nas razões. Pois bem, deverá a receita ou o rendimento omitido pela pessoa física ser considerado de forma individual oferido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira, para efeito de constituição do crédito tributário a título de imposto de renda, com a base na tabela progressiva. Também é essa a inteligência dos parágrafos 1º, 3º e 4º do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, aplicável no caso em tela, uma vez que foram aplicadas ao contribuinte multas isoladas em decorrência da suposta falta de recolhimento do imposto de renda, devido a título de carnê-leão. Outro sim, necessário se faz destacar que o acórdão ora combatido manteve conforme constata-se no auto de infração os fatos geradores mensais para quantificar o tributo na suposta omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários no exterior com origem não comprovada. Sendo assim, torna-se incontroverso que, neste caso, há que considerar em virtude de supostos rendimentos auferidos e omitidos os fatos geradores mensais para efeito de constituição do imposto de renda, para a contagem do prazo decadencial. Nesse sentido, como os fatos geradores do tributo abrange os meses de janeiro e agosto de 2001 e a notificação da lavratura do auto de infração ocorreu somente em 19 de outubro do ano de 2006, houve a decadência do direito do fisco de proceder ao lançamento de ofício, motivo pelo qual merece ser inteiramente reformado
o acórdão recorrido, cancelando as exigências relativas ao imposto de renda, ora cobrados. Ademais, o recorrente não pode se conformar com o acórdão à medida que se embasou apenas na existência dos extratos de depósitos bancários, bem como em gravações da instituição bancária, para constituir o crédito tributário ora combatido, sem levar em conta a capacidade contributiva do recorrente, manifestando-se em falta comprovação da capacidade contributiva do contribuinte, incorrendo em ilegitimidade do lançamento do imposto de renda. Assim, acampando o entendimento da súmula 182 do antigo Tribunal Federal Regional, é consenso na jurisprudência que a simples existência de depósito bancário, mesmo que no exterior, não conduz à presunção de disponibilidade econômica ou jurídica de renda apta a justificar o lançamento do imposto de renda. Logo, cabe à autoridade fazendária a comprovação do nexo causal entre o depósito e o fato que represente omissão de rendimento. No caso em tela, não bastasse a falta de comprovação do nexo causal e o fato que represente omissão de rendimentos, restaram desconsideradas todas as provas apresentadas pelo recorrente, que de forma hábil e idônea, os valores apontados pela fiscalização realizados apenas como forma de pagamento de empréstimo concedido por seu tio, residente nos Estados Unidos da América, discorreram da alienação de cotas do capital social de duas empresas, então propriedade do recorrente, representando assim o procedimento fiscal que acarretou a lavratura do presente o auto de infração. No mérito, cumpre reiterar os argumentos que comprovam a inexistência de omissão de receita, de que trata o artigo 42 da Lei 9.430, uma vez que só podem ser considerados rendimentos omitidos aqueles não comprovados mediante documentação hábil e idônea pelo titular recorrente intimado. Fato este que foi devidamente comprovado como dito acima. No caso da presunção legal estabelecida pela Lei 9.430, deve ainda haver uma correlação lógica direta e segura entre os depósitos e a omissão de rendimentos para fins de constituição do crédito tributário. Em outras palavras, não é qualquer depósito que consubstancia a omissão de receitas ou rendimentos, mas tão somente aqueles que configuram acréscimos patrimoniais. Ora, a fiscalização se ateve apenas aos valores que ingressaram nas contas bancárias do recorrente, quando deveria buscar informações das diferenças entre as entradas e as saídas nos respectivos beneficiários, conforme reza o artigo 42 da Lei 9.430. E se assim o fizesse, chegaria à única conclusão cabível ao caso, qual seja, as contas recorrentes abertas nos bancos acima mencionados tiveram o único propósito de pagar um empréstimo feito ao recorrente quando de sua imigração ao Brasil, sendo encerradas dentro do mesmo exercício de 2001, não importando em qualquer acréscimo patrimonial ao contribuinte. Ademais disso, o recorrente entende que deve ser rechaçada a argumentação do acórdão recorrido, por meio do qual constou consignado a multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação tributária. A multa isolada decorre de descumprimento do dever legal do recolhimento mensal de carnê-leão. Em vista disso, entendeu a turma julgadora que não existe dupla penalidade. Com efeito, cumpre novamente destacar que, do mesmo modo que utilizou de critérios equivocados para constituir o débito tributário a título de imposto de renda, a fiscalização se valeu de procedimento ilegítimo para aplicar as multas mencionadas. Isso porque a medida provisória número 303 de 2006 teve seu prazo de vigência encerrado em 27 de outubro de 2006, conforme o ato presidencial da mesa Congresso Nacional número 57 de 2006. Desta forma, pode-se considerar que houve erro formal na lavratura do auto de infração, visto que atualmente a multa isolada que se intentou aplicar é aquela prevista no artigo 44, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 9.430, e não a constante do inciso 2 do mesmo artigo, não sendo cumulativas as aplicações às multas impostas, nos termos da atual redação do dispositivo legal mencionado. Desta forma, foram aplicadas duas multas de ofício sobre o mesmo fato. Ou seja, foi lavrada uma multa de 75% e outra de 50%, ambas sobre o valor dos créditos efetuados no ano de 2001.
Diante desse cenário, a ilegalidade e inconstitucionalidade restam manifesta a violação do não confisco, posto que não guarda nenhuma proporção com o aspecto material da conduta ilícita que se pretende repreender. Portanto, tendo em vista todo o exposto, é presente para requerer que seja julgado totalmente procedente o recurso voluntário interposto pelo contribuinte com a finalidade de reformar integralmente o acórdão proferido. Agradeço a todos. Bom dia. Doutor Paulo, com a palavra para a leitura do voto. Ok. Esse auto de infração, ele exigiu tributo em função do rendimentos recebidos do exterior, e não em função de omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada. Não teve esse o fundamento, o lançamento, entendeu? Eu acho que isso é um problema desse auto de infração, além de ter exigido a multa isolada relativa a um período que não é adequada à exigência, né? Então, vamos ao meu voto. Bom, a faixa preliminar de decadência do crédito tributário, a infração de omissão de rendimentos de fontes situadas no exterior, sujeita à tributação do imposto de renda anual, tratando-se de infração referente ao ano calendário de 2001, mesmo aplicada a regra decadencial mais favorável ao sujeito passivo, ou seja, o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, a decadência ocorreria apenas em 31 de 12 de 2006, sendo válido o lançamento cientificado ao sujeito passivo em data anterior. Rejeita a preliminar de nulidade arguída contra o lançamento por se fundar apenas em extratos bancários e por haver superposição de multas. Com efeito, essas alegações dizem respeito ao mérito e assim serão apreciadas nesse voto, não se vislumbrando nulidade por não se subsumirem às hipóteses do artigo 59 do PAF. Passo a análise de mérito. Quanto à exigência da multa isolada, por falta de recolhimento de carnelião e concomitância com a multa de ofício, acolho o fundamento do sujeito passivo para cancelar essa exigência nos termos da súmula CAF 147 que está citada. Quanto à infração de omissão de rendimentos de fontes do exterior, entendo não restar provada a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. A infração foi apurada a partir de créditos verificados em contas bancárias do sujeito passivo, situadas no exterior, o que poderia vir a formar a presunção de omissão de rendimentos ao teor do artigo tal da Lei 9.430, caso o sujeito passivo houvesse sido intimado a comprovar tais créditos nos termos desse dispositivo. Se assim houvesse procedido a autoridade lançadora, o lançamento seria ígido. Contudo, a infração lançada, qual seja a omissão de rendimentos situados de fontes no exterior, requer a devida comprovação pelo fisco do fato dos rendimentos, o que não se presume, identificando com clareza quais seriam as fontes e a natureza dos rendimentos. Do exposto, manifesto pelo cancelamento da infração de omissão de rendimentos de fontes no exterior por falta da prova do fato gerador. Esse processo difere do que nós julgamos na sessão passada, que também teve origem na mesma, no mesmo inquérito policial, cujos dados foram compartilhados. No outro processo, foi caracterizado que era rendimento pago por pessoa jurídica a um interessado no exterior e ele admitiu, o próprio contribuinte admitiu que era produto do trabalho, que eram tributados pelo ajuste anual. Nesse caso, o contribuinte não admitiu essa situação. Então, eu entendo que caberia ao fisco comprovar que isso realmente é rendimento recebido no exterior. Poderia ter sido feito a presunção de omissão, mas não foi lavrada nessa forma. E eu não entendo que é simplesmente a omissão de um dispositivo legal, que essa presunção ela é muito rígida e eu entendo que ela só é válida se devidamente fundamentada nos termos da lei. Bom, eu voto. Algum questionamento? Eu estou Doutor abrindo João, o processo aqui. Eu queria dar uma olhada também. Porque interessante, doutor Paulo, que na sustentação oral, o patrono ele se defendeu da acusação de omissão com base no artigo 42 da 9.430. Agora, o senhor está dizendo que esse não foi o fundamento. Não foi o fundamento. Mas
Qual teria sido o fundamento? O fiscal entendeu que não caracteriza, comprovou os créditos, é omissão de rendimento. Eu entendo que, para isso, ele teria que fundamentar na 9.430 que comina essa condição. Tá, mas o que o fiscal tinha... Como é que ele tomou conhecimento desse rendimento? Porque quando é uma omissão de rendimento nacional, normalmente é uma DIRF que a fonte pagadora forneceu. E a gente tem mantido os lançamentos com base na informação da fonte pagadora. E aí, nesse caso? Essa informação veio ao fisco em função do compartilhamento de dados de um inquérito policial, e isso deu aso a várias ações fiscais. É aquela uma CPI... delas é que nós julgamos na última sessão. É CPI do Banestado. Então, e esse aqui é um dos casos. Eu julguei vários processos dessa natureza em primeira instância que foram tratados como depósito bancário de origem não comprovada, entendeu? E que foram sendo mantidos. O que eu julguei na semana passada, na sessão de ontem, ficou caracterizado que aqueles depósitos eram rendimentos efetivos. E assim o contribuinte tratou na defesa, entendeu? Esse aqui ele está dizendo que não é rendimento, que é retorno de empréstimo. E para descaracterizar essa situação aqui, reputando insuficiente a comprovação dele, eu entendo que teria que ser fundamentado o lançamento na 9.430 e não nos dispositivos que ele citou aí, entendeu? Que não caracteriza a presunção legal de omissão de rendimentos em relação a créditos bancários. Muito bem. Aqui no relatório fiscal fala que ele foi beneficiário de transações financeiras no exterior através das instituições bancárias merchantes, Hudson Bank. Então o relator está entendendo que não há omissão de rendimento. No relatório fiscal ele está fundamentando no artigo 43 e 45. E não no 44, não no 42. A disponibilidade de recursos, independente de sua denominação ou origem onde se encontra, caracteriza rendimentos passíveis de tributação, nos termos do artigo 43 caput, parágrafo 1º, e artigo 45 do CTN a seguir reproduzidos. Não é comum, né? A gente sempre vê o 42 aqui, até nesses casos dessa CPMI aqui. Aí ele continua falando, a base legal para o referido lançamento encontra-se nos artigos 1º, 2º, 3º, parágrafos 8º da Lei 7713 de 88, artigo 1º a 4º da Lei 834 de 90, artigo 6º da Lei 9250 de 95 e artigo 55, 806, 845, 995 do Decreto de Imposto de Renda. Tem artigo 42. Aqui o relatório está bem sucinto. O auto de infração está na folha do 13. Também não está o enquadramento legal do 42. Veja que nem o lançamento falou sobre depósito bancário de origem não comprovada e nem a decisão de piso se fundamentou nesses termos, entendeu? Eu acho que isso só seria
suscetível de manutenção do lançamento se assim tivesse fundamentado. E eu falar agora em julgamento de recurso voluntário que o fundamento é esse, eu acho que é inovação. Entendeu? Não, mas o fundamento não é esse. Mas o fundamento que eu vejo dessa situação fática é esse, entendeu? Para permitir um lançamento dessa natureza, não, e apenas se pediu para comprovar a origem do crédito bancário, é esse. Tá, mas ele intimou para comprovar a origem do crédito? Eu não consegui abrir o processo porque eu vi que eu não estou conseguindo ligar o VPN, mas depois eu reinicio o computador. Ele intimou para comprovar a origem dos depósitos. Intimou. A intimação está aqui na... Vou ler aqui a intimação. Folha 19. Né? O item 1 da intimação, para quem não está com processo. Comprovar, mediante a apresentação de documento hábil e idônea, a origem dos recursos que possibilitaram a realização da movimentação financeira efetuada no banco tal, conforme discriminado a seguir. Aí diz a movimentação, 3 depósitos. Ressalvo que, de acordo com a declaração anual, você não teve rendimento. Bom, foi essa a intimação. E a gente está falando... O senhor afastou a decadência, porque o lançamento é 2007, não é isso? João? Oi. Eu te encaminhei aí, ver se tu recebeu o processo. Ah, obrigado. Deixa eu ver aqui. Foi por WhatsApp ou por e-mail? Isso. Está no particular. Ah, tá aqui. Chegou agora no WhatsApp. Obrigado. Ele foi cientificado em 19/10/2006. Eu estou entendendo que a decadência ocorreria em dezembro de 2006. Deixa eu ver. Ô, Sheila, eu, com todo respeito aí ao relator, que eu entendi os fundamentos do relator, mas eu enxergo um pouco diferente nesse caso. Está abrindo o processo aqui, doutor Leda, acho que está chegando, eu enxergo um pouco diferente. O contribuinte, houve uma ação fiscal, no curso da ação fiscal ele foi intimado a comprovar os depósitos. Quando foi feito o lançamento, não constou como fundamento do lançamento o artigo 42 da Lei 9.430. Eu concordo que, em se tratando simplesmente de uma omissão de receita, teria que comprovar a origem da receita, se essa origem era tributável ou não, como, por exemplo, como o próprio doutor Paulo falou, no outro processo que julgamos, não tinha dúvida que era rendimento do trabalho, portanto, rendimento tributável, e tinha que tributar mesmo. Nesse caso, me parece que não houve essa comprovação da origem da receita, e a alegação dele é que não era um rendimento tributável, era, na verdade, um empréstimo. Eu entendo esse fundamento do voto do relator, mas eu estou enxergando um pouco diferente. Veja só, ele foi intimado a comprovar os depósitos como se fosse um lançamento com base na presunção do artigo 42. Isso não constou do auto de infração nos fundamentos. Então, como eu já votei várias vezes aqui no colegiado, na minha opinião, esse seria o caso de consertar o lançamento. Ele está nulo. E é um erro formal. Cabe conserto. Por que eu digo isso? Houve claramente uma ação fiscal pendente a tributar com base em depósitos não comprovados. Ele foi intimado a comprovar os depósitos. Ele, presumo eu, não comprovou tais depósitos. Ainda não abriu o processo. A decisão da DRJ, não sei se abordou essa questão da comprovação do depósito, mas na sustentação oral do contribuinte, que eu posso presumir são os mesmos termos do recurso, ele vem se defendendo disso. Ele diz, não, peraí, não cabe a presunção, a superada a súmula do TST, do TRF, então ele se defende desses fatos. Eu entendo o seguinte, está errado a auto-infração disso, não tem dúvida. Está errado. Deveria constar o fundamento correto.
Me parece que a intenção, quando foi feito o lançamento, era tributar, como em outros casos dessa mesma leva de casos do Banestado, era tributar com base em depósito. Mas errou, e o erro do lançamento implica sua nulidade. Esse é o que eu entendo. E nesse caso, diferente, se não me engano, diferente do Dr. Wesley, que a gente já teve essa discussão, eu entendo que essa nulidade, esse vício que é do fundamento legal, lá do dispositivo, esse vício é de natureza formal. Sobretudo nesse caso, que ele se defendeu justamente desse fato. Ou seja, o contribuinte estava convencido de que ele estava sendo tributado com base na presunção. Ele está se defendendo disso. O lançamento foi feito com base nisso, embora não tenha constado do auto de infração. O meu voto, nesse caso, seria anular para o vício formal o lançamento. Porque está faltando o fundamento correto. Eu acho que é uma boa solução. Eu não pensei nessa possibilidade, mas eu acho que é uma boa solução. Porque isso já aconteceu no colegiado, doutor Paulo. É por isso, não no caso de depósito bancário, mas em outros casos de falta de fundamentação, a gente já discutiu isso no colegiado. É errado, o auto tem que consertar. Se tiver prazo decadencial para consertar, que aí é outra história, né? Eu não entro no mérito se poderia fazer o lançamento hoje ou não, mas o fato é que... Se é formal, pode fazer. Se é vício formal, ele eu entendo que é um vício formal. O Tiago queria falar, né, Tiago? Eu ia ponderar exatamente neste ponto que o João apontou, da questão da nulidade do auto de infração. Agora, o entendimento do colegiado que vocês têm mantido é o vício formal? Nulidade pelo vício formal? Tem divergência, doutor Tiago. Se não me engano, o doutor Wesley, me corrija se eu estiver errado, já votou entendendo que a deficiência na fundamentação é vício material. Eu entendo que é vício formal. Entendi. Sobretudo se o contribuinte se defendeu dos fatos que estavam, no caso ali, ausente da fundamentação. Não prejudicou a defesa dele. Eu acho que essa nulidade aí foi expressamente pedida para ele, foi pedida pelo contribuinte. Ele pediu nulidade por ter se fundamentado apenas em extratos bancários. De fato, nessa situação, eu posso construir a tese acolhendo essa nulidade, porque para ser fundamentado apenas com extrato bancário, teria que haver a fundamentação jurídica pertinente que não conta dos autos, vislumbrando o vício formal. Pelo que eu estudei dos precedentes aí do CARF, a diferença entre vício formal e material é a seguinte: existiu ou não existiu o suporte fático, entendeu? Se existiu o suporte fático, o vício é formal. Se não existiu, é material. Exatamente essa diferença. Se o fato aconteceu, mas ele está mal descrito no processo, o vício é formal. O meu entendimento também sempre foi esse. Agora, se o fato não aconteceu, ou não aconteceu com aquele sujeito, ou não aconteceu do jeito que está descrito no processo, aí o vício é material. Eu já estou alinhando meu voto para votar nesse sentido, entendeu? Nulidade por vício formal em face da fundamentação inadequada, né? Então, seria dar provimento ao recurso para anular por vício formal o lançamento? Por vício formal o lançamento. Acho que a gente já pode colher os votos, então. Não, se o contribuinte pediu a nulidade, ele não pediu a nulidade, acatar a preliminar de nulidade, não vai entrar nem no mérito. A gente está colhendo a nulidade e ponto. Já foi na preliminar, né? Então você está acolhendo a preliminar de nulidade. Bom, depois eu escrevo o deciso. Então, o seu voto é dar provimento para anular o auto de infração por vício formal. Não é isso? Isso. Tá. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley. Eu tenho eu penso semelhante, mas no final eu concluo de forma diferente. Acho que a gente já debateu aí, como vem falado pelo Dr. João, né? Unidade ali por vício material, onde se verifica a ocorrência do fato gerador e da obrigação
de determinada matéria tributável, se verifica o cálculo do tributo, a identificação do sujeito passivo, os requisitos do artigo 142, por serem ali elementos fundamentais e fundamentais da autuação. Eu penso que aí nós teríamos aí uma matéria a ser analisada. Então, nesse caso, eu vou abrir divergência para dar nulidade no vício material do auto de infração. Entendo completamente aí a posição dos colegas e acho que eu já até votei de forma semelhante. Eu estava vendo, inclusive, um dispositivo nos atos numa lei que é 4.717 de 65, ela trata dos atos da administração também, e fala lá os nulos, os atos nulos, da administração por vício de forma. Então eu vou abrir divergência para acatar a nulidade do vício material, presidente. Ok. Doutor Kleber, como vota? Eu acompanho o relator. Doutora Fernanda? Divergência, presidente. Doutora Letícia? Divergência. Doutor Tiago? Também vou pela divergência, não consigo ver esse erro na fundamentação legal como vício formal. Então, vou com a divergência. Eu vou com o relator. Então, foi um caso de empate aqui, né? Me perdoe eu atrapalhar nesse momento, mas assim, acho que essa questão de empate não vai influenciar, porque vai ser nulidade, né? Então, acho que por vício material, na verdade, acho que o vício ser formal material, acho que repercute na possibilidade de novo lançamento ou não, não é isso? No prazo? Isso. Exatamente. Então vai mudar. Vai interferir. Vai mudar. Porque sendo por vício material, não considera o prazo, ou, na verdade, para fins de prazo decadencial, se considera tudo, né, que aconteceu até agora. Então, pode ser que esteja decadente. E o formal, não. É como se fosse uma continuidade, não é isso? Isso. Se afasta o 1732, né, que é da data da decisão, que poderia... Desta decisão. Da nossa decisão, né? Eu queria só fazer a ponderação de que, nesse caso específico, eu entendo. Se bem que se a Letícia, que é processualista, também acompanhou, eu estou bem tranquila. Mas processualista, que eu digo, né, tem muito conhecimento processual. Uma das fundamentações frequentes do meu voto é justamente isso mesmo, que a fundamentação é a parte fundamental e fulcral do lançamento. Então, se a fundamentação não tiver pautada um argumento muito correto, eu acho que cai por terra o pilar do lançamento mesmo. Ô, doutora Fernanda, está votado, né? Você não vai mudar o voto, mas eu concordo com a senhora, é um elemento essencial, mas qual que é o sentido do vício insanável? Se esse vício tivesse causado um prejuízo tal ao contribuinte que ele não tivesse condições de saber qual teria sido a infração cometida para se defender dela. Nesse caso, ele o tempo todo sabia e se defendeu da infração de depósito bancário. Isso está no processo, então, isso não causou um dano a ele. Esse é um elemento importante para a gente saber se deve... João, quando você, processualmente, a doutora Letícia pode até ajudar, quando você vai, né, questões de advocacia e tudo mais, quando você vai apresentar uma defesa, seja em âmbito judiciário e no âmbito dos tribunais administrativos, você faz a defesa ela abrangendo todos os pontos possíveis. É princípio de eventualidade, se não aceitar isso, você vai aceitar aquilo. Entendeu? Então você tem que fazer uma defesa alegando todos os pontos possíveis de serem atacados. Então, assim, eu não acho que o seu argumento, porque ele se defendeu com base nisso.
Quando você tem que apresentar uma defesa, você tem que apresentar todos os argumentos possíveis atinentes àquela matéria para não deixar brecha para um caso de preclusão, por exemplo, de alguma matéria. Então, assim... Tanto é que no processo penal tiveram que alterar a doutrina, digamos assim, né? A ciência jurídica conduziu a jurisprudência toda que o réu se defende dos fatos, e não da capitulação legal, porque é tão intrínseco à natureza mesmo do princípio da ampla defesa e contraditório que tinha muita nulidade, né? Exatamente. Aí hoje a capitulação legal no processo penal pode se dar só para sentença, que é diferente das outras esferas. É diferente da natureza civil, que é realmente um elemento de formação e de construção de uma realidade no processo que demarca, sedimenta ali, estabiliza o que igual o doutor Tiago falou, o que eu vou ter que defender. Então, eu acho que é muito, embora eu acho que se fosse para matéria de nulidade, se ela fosse relativa, não subsistiria em questão de prejuízo, porque não teve prejuízo, né? Se fosse uma questão de nulidade da prova, porque não teve prejuízo, no caso, da defesa que eu falo. Da defesa. Bom, está votada, não sei como é que a doutora Sheila vai redigir o dispositivo, mas como eu disse, quando eu pronunciei, eu sei que há divergência na turma, continuo entendendo que isso é um vício formal, e tem que lembrar também que no âmbito do direito tributário, só no âmbito do direito tributário, não há dúvida de que há nulidade, isso aí não há dúvida, nós somos unânimes, mas só no âmbito do direito tributário é que a gente tem essa distinção do tipo de nulidade. A gente não discute em outros ramos de direitos qual que é a natureza dessa nulidade. É nulo e pronto, o ato será nulo e pronto. Aqui a gente tem que entrar no específico para dizer qual é o alcance da nulidade, por conta do prazo decadencial. E aí eu me filio à tese dominante do CARF, de que os erros formais são aqueles que não alteram a natureza do fato. O fato aconteceu, o depósito aconteceu, quer dizer, o fato está lá. E os erros materiais são aqueles que desnaturam o fato. Essa tem sido a jurisprudência mais recorrente do CARF. Então, se você, como diz o doutor Wesley, se você macula qualquer dos elementos do artigo 142, por exemplo, não é aquele sujeito passivo, o fato gerador não é aquele que está descrito, a base de cálculo não é aquela que foi expressa, a alíquota não é aquela que foi aplicável. Isso sim é um vício de natureza material. Agora, se não escreveu o fundamento completo, é um vício, é anulável, não tem dúvida que é um vício. A questão é que esse vício pode ser sanado. Então, essa é a pequena diferença, e essa discussão sobre os efeitos da nulidade, esse tipo de efeito da nulidade só existe no âmbito do direito tributário. Deixa eu fazer só mais uma ponderação aqui. Esse lançamento, eu acho que ele padece dois problemas. A descrição dos fatos do auto de infração não conduz a depósito bancário de origem não comprovada. Está falando da omissão de rendimentos recebidos do exterior, que é outra coisa. Então, acho que o fato não foi descrito compatível com o que o fiscal levantou. E depois teve a questão da fundamentação pertinente ao fato, que também não foi compatível com o que o fiscal descreveu no auto de infração. Se ele tivesse descrito no auto de infração omissão de rendimento caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada e tivesse lançado outra fundamentação legal, eu manteria o lançamento, porque existe precedente no CARF entendendo que a fundamentação legal não é determinante, mas acho que aqui não é só isso. Além da fundamentação legal, a infração está descrita como outra infração. Aí tem outra questão que a gente precisa votar nesse processo também, entendeu? É a multa isolada. Eu acho que a gente tem que votar especificamente ela, para cancelar essa multa. Então, não é só anular a auto-infração. Eu acho que tem que votar também a multa isolada. Aí, eu não sei, eu levantei a mão. Posso falar? Pode falar, Wesley. Então, é justamente isso que eu ia levantar. O que a costura para a razão por filiar a posição de vício material
o enquadramento legal, ok, eu vejo assim, doutor João, o fiscal vai lá, faz o lançamento e verifica a fundamentação, né, em decorrência da descrição dos fatos legais, né, e faz todo um cotejo analítico. Óbvio que você, verificando lá, eu joguei, era o artigo 42 e eu citei por equívoco 43. Bom, aí nós podemos pensar realmente que há um equívoco na descrição, na formalização daquele auto de infração e que deu a entender ao contribuinte que ele está sendo, por exemplo, acusado por aquela matéria. Diferente desse caso, que eu vejo que ele costura o artigo 43 com o artigo, agora esqueci o outro artigo que está ali, e aponta ao contribuinte, olha, você incorreu, né, nessas questões porque houve lá uma emissão do rendimento lá do exterior e tal. E ele deu a entender, e aí o conjunto costurado, do meu ponto de vista, deu a entender que ao final não seria a presunção da omissão de rendimento, mas o apontamento lá pelo artigo 43. Então, assim, eu vejo que há uma materialidade equivocada aqui, né, e que não dá suporte fático ao lançamento e cria um cerceamento de defesa para o contribuinte, porque ele vai numa linha de defesa, e aí talvez é sempre importante ao contribuinte, sim, se defender de todos os fatos possíveis, né? Isso é uma premissa do direito, porque se você, em algum momento, tem a possibilidade de levantar as suas defesas, é no devido processo legal, não vai ser fora dos autos que ele vai dizer, poxa, mas se fosse por outro motivo, eu teria me defendido melhor, por exemplo, ou eu teria trazido outros argumentos. Não, ele não tem essa oportunidade, nesse momento, senão vai precluir o direito dele. Então, eu entendo que ele tem que, sim, às vezes, nós sabemos que alguns até exageram nas suas defesas de recursos, que parece que até 80 páginas, mas é o direito que o contribuinte tem de fazer a sua defesa, ampla defesa, né, chamada ampla defesa. Então, eu reforço a minha posição de vício material nesse presente caso. E entendo, sim, que há uma brecha de interpretação em um caso que você citaste, que, de repente, pode ser pelo vício formal. Mas nesse aqui eu vou ficar com a tese do vício material. Doutor Paulo, quanto à questão da multa, eu entendo que se a gente ficar na nulidade... Eu acompanho o senhor na multa, acho que todos acompanhariam, mas eu entendo que se a gente ficar na nulidade, não tem como... Não vai analisar a multa. E a multa. É só para ter segurança na execução do acordo, entendeu? Para não ficar... Esses débitos são controlados à parte lá no CIEF, né? Mas é uma auto de infração só ou são dois? São dois, né? É um só. Deixa eu me certificar aqui, mas tenho quase certeza. Não, eu tenho a impressão que são dois autos de infração. Está tudo descrito no mesmo auto de infração aqui, na folha 12. A multa proporcional e a multa isolada. Agora, no CIEF, isso aí é controlado por código de débito, entendeu? Eu tenho a impressão que quando anular o auto de infração, o ato administrativo todo estará nulo. A gente não tem como anular a parte do lançamento. Você tem mais experiência nisso, entendeu? Eu tenho a impressão que... eu não consigo analisar, eu não consigo pensar como que a gente anularia o auto de infração e julgaria o mérito. Uhum. Eu até acho, doutor Paulo, eu fazendo esse voto, eu colocaria, para facilitar, para evitar dúvida na execução, eu deixaria claro que as questões de mérito, ao anular o auto, todas as questões de mérito estarão igualmente anuladas e não serão apreciadas. Porque a gente não superou a preliminar. Eu acho também que não há necessidade de analisar a multa. E nem a decadência, né? Veja só. Não, porque a sequência de análise se analisa preliminares, depois em seguida prejudiciais de mérito e depois mérito. A decadência é uma prejudicial de mérito. Embora
só por conta do sistema do CARF, a gente trate isso como uma preliminar, mas tá aí a doutora Letícia, que é processualista, talvez certamente sabe muito mais do que eu. Eu não sou processualista assim não, gente. A gente só chegaria à questão da decadência se superada a questão da preliminar de nulidade. Isso. E até se for anulado por vício formal, eu entendo que também não precisaria abordar a questão da multa, porque no momento do lançamento o fiscal vai avaliar lá, bom, esse é caso de aplicar a multa isolada ou não. Nem aplicará, provavelmente nem aplicará. 99% de certeza que não aplicará. Você já sabe que a multa é inaplicável. Isso. Não sabia quando fez, mas hoje ele sabe. Hoje ele sabe. E, obviamente, também vai dar oportunidade, se aplicar numa remota hipótese. Volta pra gente resolver aqui. Doutora Sheila, eu estou tentando abrir a portaria aqui do voto de qualidade. Qual que é a portaria mesmo? É a portaria 260. Eu tô aqui checando com a Elaine também, que ela tá olhando no parecer, e aí tem um despacho do ministro da Economia que aprovou o parecer, né? Então é vinculante. É vinculante. Aí eu tô consultando, porque no meu entendimento, seria qualidade, não... É voto de qualidade, sim. Por quê? Porque não se trata do crédito tributário? Mas como que não trata do crédito tributário? Porque é uma questão processual, uma preliminar. Não, mas é uma preliminar que afeta diretamente ao crédito tributário. Isso está sendo visto aí pela doutora Sheila. Eu não vou entrar nesse debate neste momento, já que ela está olhando isso daí. Mas é o próximo debate, doutor Thiago. Na verdade, o parecer me vincula e eu tenho que proclamar o resultado conforme o parecer, né? Foi assinado pelo ministro, né? Então sim, tem que seguir, mas eu estou falando assim, o parecer cabe interpretações. Na minha interpretação, é uma preliminar, né? Sim, mas é uma preliminar que afeta diretamente o crédito tributário. Nos casos lá que tá falando o parecer, é questão de responsabilidade tributária, questão de exclusão do simples, que não afetam diretamente o crédito tributário. Aqui, não seria, esse seria o caso aqui do crédito. Eu acho que é uma matéria de natureza processual, não? Não, Sheila, porque sim, afeta o crédito. Mas que fala? Então, se for, não se aplica ao julgamento, o artigo. O parecer fala qual que é a redação dele aí? Eu estou tentando achar o parecer aqui. Mas aí qual que seria a ideia? Eu não entendi até o momento. Seria aplicar... a qualidade para anular por vício formal. A questão, doutor Wesley, entendi. Teve empate. Como é que resolve? Tem duas formas de resolver. O voto de qualidade ou a aplicação da nova sistemática de solução em favor do contribuinte. A doutora Sheila está verificando qual que cabe aqui. Porque tem um empate, tem que resolver. Vejamos só. Quando fala o artigo 19... ele fala de crédito tributário, obviamente, eu não posso afastar, no meu ponto de vista, a aplicação das normas processuais, que é intrínseco de um processo administrativo fiscal, né, que vai resolver um crédito fiscal. Nós estamos em litígio crédito, e não um fato que vai espelhar a um crédito no futuro ou passado, que é, por exemplo, a exclusão do simples, uma responsabilidade... tributária, enfim, eu estou abordando diretamente o crédito. Agora, desculpa, doutor Wesley, eu não concordo com o senhor. A gente não está resolvendo o crédito. O crédito está resolvido, a gente está anulando o lançamento. Isso não tem dúvida. Isso está resolvido. O que se discute poderá haver outro lançamento? O que se discute poderá o fisco aplicar o 173 esse segundo ou não? Isso é o que se discute aqui. Ou seja, poderá fazer um novo lançamento ou não. Veja que a questão do crédito tributário está resolvida. Foi anulado o lançamento, não tem dúvida disso. E nisso nós somos unânimes. Ele foi anulado. A questão pode-se fazer outro ou não? E essa questão, pode-se fazer outro ou não me parece, mas eu não vou, não é uma decisão nossa, porque esse é o problema para a Sheila resolver,
porque é ela que pronuncia o resultado, mas, ao meu ver, não me parece que é... Esse tipo de nulidade está atrelado ao artigo 142 do CTN? Não, o artigo 142 não trata de decadência, não trata de renovação do prazo para o lançamento. Trata Então, dos requisitos do lançamento. Não, calma. O vício material, ele está intrinsecamente ligado ao artigo 142. Também concordo. O vício material está ligado ao artigo 142 do CTN. Pois é, eu não consigo desassociar isso. E aí o 19E fala, em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere. Mas, doutor Wesley, Mas você não tem que teve empate nisso, doutor Wesley. Você tem que ler a portaria. Doutor Wesley, teve unanimidade nisso. Eu leio de novo aí o artigo 119. É unânime. Todo mundo concorda que não é exigível esse crédito tributário. Não tem dúvida disso. A questão é, poderá haver novo lançamento? Não estamos nem dizendo se haverá novo lançamento. Isso é uma questão para a autoridade lançadora resolver lá se vai lançar de novo ou não. Então, a gente não está mais discutindo segundo o entendimento da Elaine, seria a questão relacionada a fato gerador, base de cálculo e etc. Que não é o caso. Não é o caso. Eu entendo sinceramente... Eu também. Que não é, isso é um caso de voto de qualidade, porque a gente é unânime que o crédito tributário não é exigível. Nós somos unânimes quanto a isso. Esse crédito tributário não é exigível. O que se discute é, poderá o fisco fazer novo lançamento? É isso que se discute. Essa matéria não é a matéria do artigo 19, doutor Wesley. Não é a matéria do 142, então, no caso, é qualidade. A noção de nulidade para o vício material está totalmente atrelada ao artigo 142. Mas a metade do colegiado entende que é vício formal. Aí nesse caso... Nós entendemos que é material e eles... Mas se está ligado ao 142, tem que ser aplicado o 19E. Eu entendo que é o 142 também, mas há uma divergência nisso. Gente, a gente está discutindo isso, mas isso não é uma competência do colegiado, isso é uma competência da Sheila. A gente está discutindo à toa. Ela vai pronunciar o resultado como ele bem entender. Agora, o contribuinte pode se insurgir contra isso, ele pode entrar com mandado de segurança. O colegiado tomou sua decisão, né? Não, mas agora o critério de desempate é que vai definir a Sheila. Graças a Deus, hein, Sheila? Graças a Deus. Tudo bem, mas assim, eu acho que é assim, até salutar, assim, trazer elementos até para a presidente. Então, podemos discutir, só que eu estou dizendo, isso não é matéria de decisão do colegiado, a decisão é do presidente, a competência é dela de pronunciar o resultado. O colegiado tomou a sua decisão, deu empate. Como é que resolve? O presidente. Obviamente que eu nem me insurjo quanto a isso, doutor João. Eu falo mais no sentido de trazer elementos, suporte, subsídios, e aí a presidente decide como ela achar mais pertinente. Mas vejamos que nós temos, além dela, 7 conselheiros que podem colaborar para a solução final do processo, que eu acho que esse é o espírito do próprio CARF, né, que trazia esses conselheiros para levantar essas matérias, debater, dissecar, né, e fazer com que nós possamos chegar na melhor solução, ou a presidente chegar na melhor solução. Eu acho que é importante, e assim, eu vejo, como o Thiago falou, que está ligado diretamente ao artigo 142 do CTN, né, a questão do vício material, enfim. Daí o presidente decide, se ela entender que é por vício formal em razão da matéria processual, ela aplicar o voto de qualidade, enfim. A portaria diz que não se aplica o voto esse critério de desempate se tratando de matéria de natureza processual. Eu acho que isso é matéria de natureza processual, não é? Isso. Gente, a gente não sabe sequer se haverá novo lançamento. Veja só, esse lançamento está resolvido, ele está nulo. A gente não está discutindo se o contribuinte tem ou não direito. Ele tem direito. A gente está dando provimento para ele. Agora, passamos a discutir, por conta dessa decisão, se a potestade da autoridade fiscal, se ela poderá fazer um novo lançamento ou não. Gente, isso não é 19E. Não. O lançamento está resolvido. Não houve empate nisso. Nós anulamos o lançamento. Agora, se poderá fazer outro lançamento ou não, não é mais matéria relativa a essa exigência.
É uma matéria relativa a uma futura, possível, provável exigência, se é que virá novo lançamento. Eu não consigo entender como está dizendo que é. Doutor João, eu vou proclamar como qualidade, e aí, se o contribuinte quiser ingressar com alguma medida... Ele pode até botar embargos também, se for o caso. Botar de volta a matéria para a turma e aí refletir melhor a questão. No meu ponto de vista, eu penso exatamente como o doutor Paulo falou, como o doutor João falou. Eu tirei umas dúvidas aqui com a doutora Elaine, que falou com a doutora Maria Helena, e eu tenho um entendimento de que isso é uma questão processual, não é a questão do artigo 42, não é caso de determinação de ocorrência do fato gerador, aquelas questões que estão lá no artigo 42, é que foi um erro de fundamentação legal, vício formal, então eu vou colocar qualidade, tá? Acordo os membros do colegiado por voto de qualidade em anular o auto de infração por vício formal. Pode proclamar depois a pergunta, que eu tô com a mãozinha levantada há algum tempinho. Desculpa, eu nem vi. Eu estava aqui lendo meu WhatsApp. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Ducamone, que votaram por anular o auto de infração por vício material. Certo? Diga, doutora Fernanda. Eu, na verdade, só queria tirar uma dúvida. Já tem um tempinho, é porque realmente eu não manifestei que eu estava esperando terminar a discussão. Queria fazer uma pergunta para o doutor Paulo. O auto de infração, esse lançamento, foi oriundo de omissão de rendimentos por depósitos bancários recebidos de conta no exterior, né? Isso. Tem um processo criminal envolvido, né? Certo. Então, assim, por mim, eu realmente, por uma questão de crença técnica e ideológica, eu realmente mantenho o que eu já votei. Mas concordo plenamente que quem tem que decidir como for decidido é a Sheila. E quanto à questão de poder ser feito um novo lançamento ou não, acho que essas questões vão ser decididas. E, no caso, eu gostaria só de deixar registrado que eu voltei pela nulidade, porque realmente eu entendo que foi assim. Mas se entrasse no mérito, para mim é claramente um caso que seria negado provimento. Para mim está muito claro que teve uma emissão de rendimento, sim. Então, graças a Deus, até que no final das contas vai ter um novo lançamento. Então tá bom. Eu acho que a gente pode dar um intervalo, que são 10h15. Vamos tentar no intervalo de 15 minutos mesmo. E aí a gente retoma do 62. Vamos interromper a gravação, Val?